Oi pessoal, tudo bem? Então, gente, essa videoaula que está sendo preparada aí para vocês, que está sendo apresentada, é sobre as leis da gravitação universal, tá? Então, tudo que a gente pode estudar com relação ao funcionamento dos astros e os sistemas de rotação vão estar sendo apresentadas algumas questões aqui para vocês, tá? Então, inicialmente foi escolhida uma lei, uma questão sobre a lei de Kepler, beleza? A qual relaciona os seguintes fatores: a distância do planeta até o ponto central elevada ao cubo dividida pelo período de rotação do círculo é igual a um valor constante, né? Então, aqui nessa questão a gente tem as seguintes informações. Eu tenho duas coisas que vão ser comparadas: da Terra até a Lua. Então eu quero saber quanto que é a distância da Terra até a Lua e sua rotação. É nos dada a informação que a distância Lua-Terra nos apresenta um período de rotação de aproximadamente 27 dias. Tá bom? Então temos aí 27 dias de rotação. E o segundo fator aí que nos é apresentado é um satélite, ou seja, tem um planeta e tem um satélite em um determinado ponto. Quanto tempo leva para esse satélite rotacionar nosso planeta? Só que aí vem a jogada dessa questão. Eles nos falam aí, gente, que esse satélite ele é geoestacionário, ou seja, ele está parado, quem está rotacionando é o nosso planeta. Sendo assim, gente, se ele está parado, quem rotaciona o nosso planeta, ele leva um período de aproximadamente um dia de rotação. Porque ele apenas fica paradinho lá, quem está rotacionando nosso planeta. Para chegar no mesmo ponto que ele iniciou o trajeto, demora um dia aí, tá? Então vamos aplicar essa lei aqui na nossa lei de Kepler. Lembrando, tá, galera? A nossa pergunta fundamental é a seguinte: ele quer saber a relação da distância da Lua à Terra, então ele quer saber isso aqui, ó. ALT dividido por AST, tá, gente? A distância Lua-Terra, a distância satélite-Terra. Ele quer saber essa informação, essa é a pergunta dele. Como é que a gente vai determinar isso? Vamos fazer conta. Olha só, galera, se a gente pegar aqui e for aplicar na nossa lei de Kepler, eu vou ter o seguinte aqui, ó. 27 elevado ao cubo. Opa, perdão, fiz cagada aqui, peraí. Ó, aqui, gente, ó. ALT elevado ao cubo dividido por 27 elevado ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual ao projeto da distância do satélite Terra. Ou seja, AST elevado ao cubo é igual a 1 dia elevado ao quadrado. Beleza, temos aqui a nossa conta. Vamos fazer o 27 elevado ao quadrado. Ou seja, 27 vezes 27 aqui, gente, vai ser 7 vezes 7, 49. Sobe o 4. 7 vezes 2, 14. Com o 4 ali de cima dá 18. Beleza. Sinalzinho de mais aqui pra gente. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com esse 1 dá 5. Tá? Então, 4, 12, 1, 7. Então, 749. Então, vamos substituir aqui. ALT ao cubo é igual a 729, que é igual a AST sobre 1. Opa. Então, beleza. Como é que eu vou extrair essa minha informação? Gente, lembrando, eu quero chegar nesse resultado aqui, levando em conta que ele, ó, determine a relação entre a distância da Terra, a Lua-Terra, e a distância do satélite artificial à Terra. Beleza? Então, eu quero saber isso aqui. Tendo essa conta aqui, gente, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Só para a gente facilitar a nossa vida. Então, eu vou ter que 1 vezes ALT ao cubo vai ficar ALT ao cubo. Isso vai ser igual a 729 vezes AST ao cubo. Beleza? Sendo assim, gente, olha só. Se eu fizer para mim chegar em ALT sobre AST, basta eu passar esse AST para o outro lado da conta, porque ele está multiplicando aqui. Então, ele vai ser jogado como um divisor. Então, isso aqui vai ficar ALT cubo dividido por AE... Opa, melhorar isso aqui.
AST ao cubo é igual a 729, beleza? Deixa eu tirar isso aqui desse canto. Beleza, gente, e agora? O que a gente pode fazer aqui, ó? Por viés matemático, se eu tenho uma coisa elevada ao cubo em cima e o divisor também está sendo elevado ao cubo, eu posso reescrever isso dessa maneira aqui, ó. Você vai puxar uma seta aqui pra gente. Fica assim, parênteses, ALT sobre AST, tudo isso elevado ao cubo, igual a 729. Ou seja, eu posso passar esse ao cubo como uma raiz cúbica para o outro lado. Então, isso aqui vai ficar ALT dividido por AST é igual a raiz cúbica de 729. Gente, se vocês forem fatorando esse número aqui, vocês vão ver que a raiz de 729 é igual a 9, tá bom? Então, para conseguir fazer essa pergunta do ALT dividido por AST, que foi nossa pergunta inicial, a gente vai descobrir o valor igual a 9 aqui, tá, galera? Vamos tentar colocar aqui em destaque pra gente aqui, ó. Então, a nossa conta inteira aqui, gente, vai ser igual a 9, beleza? Então, essa é a nossa pergunta 1 com relação aí a lei de Kepler, terceira lei de Kepler, tá, gente? Então tá aí a resolução para vocês da questão 1, beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora fazer a questão 2 da nosso tema aí de gravitação universal. Qual que é a questão em si aqui? Vamos continuar trabalhando com as nossas questões relacionadas à terceira lei de Kepler, tá, gente? Então, se a gente for fazer uma avaliação aqui, vamos ler o que a questão pergunta aí pra gente. Em uma reportagem publicada por uma revista, foi anunciada a descoberta de um suposto corpo desconhecido orbitando o Sol. A distância de 50 unidades astronômicas, tá? Isso aqui é uma distância, uma unidade de distância muito utilizada na astronomia e com um período de 250 anos. Com base na terceira lei de Kepler, verifique se a consistência dessa informação. O que acontece, gente? Lembrando, para o nosso sistema solar, se eu fizer a terceira lei de Kepler, o valor resultante necessariamente tem que ser 1. Porque se a nossa constante não for 1, quer dizer que esse planeta não está orbitando o nosso sistema solar, beleza? Então, o que eu fiz aqui, ó? Como eu sei que a minha distância está a 50 unidades astronômicas em 250 anos, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer um método tradicional, que é fazer 50 elevado ao cubo e o 250 elevado ao quadrado, ou a gente pode fazer uma coisa muito mais fácil. Por exemplo, eu sei que 50 elevado ao cubo é 50 multiplicado por 50 multiplicado por 50, né? Só um instantinho, aqui. E isso aqui não vai ser dividido por 250 vezes 250? Assim, ó. Mas existe uma maneira muito interessante de a gente conseguir fazer uma coisa bem legal aqui, ó. Eu posso reescrever essa conta como 50 vezes 50 vezes 50 de novo. E isso tudo sendo dividido por 250 não é a mesma coisa que eu fizesse 50 vezes 5 vezes. Que daí eu faço 50 vezes 5 vezes, dá 250. Beleza. E da mesma maneira eu posso escrever esse cara da mesma forma, ó. 50 vezes 250. Por que eu fiz isso? Porque basicamente, com esses 50 aqui, eu posso efetuar um corte aqui. Como tudo aqui em cima é multiplicador e tudo aqui embaixo é multiplicador, matematicamente eu posso fazer isso, tá, gente? Posso cortar esse 50 com esse 50 aqui e esse 50 com esse 50 aqui, tá? Lembrando, o que a gente quer verificar aqui? A gente quer verificar se o nosso valor acaba sendo correspondente aqui à nossa conta. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho, então, uma nova conta, que é 50 dividido por 5 vezes 5. Ou melhor dizendo, 50 dividido por 25, não é mesmo? Se eu fizer 50 dividido por 25, isso aqui não vai ser igual a 2? E o resultado que a gente queria não era 1? Ou seja,
Se eu obtive a constante como 2 não como 1, isso simboliza que esse planeta não está orbitando nosso sistema solar, beleza? Porque para orbitar nosso sistema solar, obedecendo à terceira lei de Kepler, a correspondência deveria ser 1 e não 2, beleza? Então, gente, essa aqui é a nossa questão 2 sobre a terceira lei de Kepler, tá? Para vocês aí, um outro método matemático que fica legal de vocês resolverem, muito mais prático, beleza? Oi, pessoal. Então, questão 3 aqui que eu trouxe, eu já vim colocar umas colocações aqui pra gente bem importantes, uns detalhes nessa questão que chama bastante atenção, principalmente pelo seguinte ponto. Gente, na fórmula da gravitação universal a gente usa muitos números, né? Então exige aí uma parte de cálculo rápido e aguçado, então vou passar algumas estratégias para você. Mas vamos para a questão primeiro, ó. A distância da Lua à Terra é de aproximadamente 60 vezes o raio da Terra, ou seja, o raio da Terra é proporcionado para a gente. A massa da Lua é de aproximadamente 7,36 vezes 10 elevado a 22 quilos. E ele fala para a gente, calcule a força gravitacional que a Lua exerce sobre uma pessoa de 80 quilos na superfície da Terra. Beleza. Então, vamos lá, gente. O primeiro passo que eu fiz aqui, esse R simboliza a distância da pessoa que está na superfície do nosso planeta até a Lua. Então, eu tive que multiplicar o valor do raio vezes 60 para eu descobrir basicamente a distância que a gente tem em quilômetros. Então, deu esses 384 mil quilômetros. E eu tive que transformar isso aqui em metros. Então, eu multipliquei por 1000 para conseguir transformar isso por metros. Basicamente, você acrescenta 3 zeros. Esse vermelho aqui, galera, olha só. Esse vermelho é o número que eu destaquei para transformar o meu número em notação científica. Ou seja, eu tenho isso aqui, ó, gente. Eu coloquei 3,84 como meu número em destaque e eu conto as casas até a vírgula, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3,84 vezes 10 elevado à oitava. Ok? Então, tá aqui. Isso em metros. Beleza. Feito esse cálculo inicial da distância, eu vou usar a minha lei da gravitação universal agora. Então, temos esse cara aqui para ser utilizado. Minha lei da gravitação universal. O que necessariamente, gente, eu vou fazer aqui? Olha só. Vou colocar os meus valores. Eu coloquei aqui a minha constante da gravitação, que ela é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então, substitui os meus valores. Constante, massa Lua, massa da pessoa na Terra, tudo está em quilos, beleza? Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Pessoal, detalhes importantes. As multiplicações, façam e no final façam uma aproximação de arredondamento. Como assim, ó? Se vocês conseguirem multiplicar número com vírgula é tranquilo, né? Vocês já sabem. Mas a ideia é que vocês consigam fazer esse cara vezes esse cara vezes esse cara. A correspondência dessa multiplicação pra gente tem que dar esse valor aqui, ó. 3944,96. Né? O que eu faço com as minhas notações científicas? Eu repito ela. A partir dessa repetição da minha notação, eu subtraio as potências. Quer dizer, subtraio não, somo, desculpa. O que acontece com essa soma? Como eu tenho um número negativo e um número positivo, é como se eu tirasse 20, eu tenho 22, tiro menos 11. Ou seja, isso aqui fica 11 positivo. Beleza? Tá aí. Ok. Gente, agora, a mesma coisa se acaba acontecendo com esse cara aqui de baixo, porque é ele vezes ele mesmo, tá o quadrado aqui. Então, o número em si, primeiramente, vai te dar um valor grande, tá? Mas, utilizem apenas dois números após a vírgula, ou seja, quando vocês forem multiplicar isso aqui, gente, ó, só usa dois números após a vírgula para vocês não terem muitos problemas. Então tá aqui, 1,47 vezes 10 elevado a... Se eu fizer isso aqui, gente, ó, esse cara vezes esse aqui, ele tem que ser multiplicado quando tem essa configuração de conta, um parênteses e algo elevado, tá? Então minhas potências multiplicam. Isso aqui daria 16. Mas na minha conta, inicialmente, ela acabou vindo desse jeito aqui, ó. 14,78.
4 aqui, tinha um 4 ainda. Então, quando eu fiz 8 vezes 2, dá 16. Beleza? Só que o que eu fiz aqui necessariamente? Quando eu apago esse carinha aqui, ó, essa vírgula, e eu vou uma casa para frente, então eu fiz isso aqui, ó, uma casa para frente, aqui acrescenta um valor. Então, no lugar de ser 16, vira 17. Tá bom? Então, temos isso aqui. Gente, como é que eu vou trabalhar com esse número aqui? Essa conta seria a minha força gravitacional. Tá bom? Esse número aqui, eu vou deixar ele aproximadamente um número após a vírgula. Então, por exemplo, se eu andar uma casa, duas casas, três casas e minha vírgula vir para aqui, eu tenho que acrescentar 3 casas aqui. Tá bom? Então, isso fica 3,9 vezes 10 elevado a 12, 13, 14. Então, acrescentei 3 casas ali. Ok? Com isso, gente, o que necessariamente eu vou fazer aqui? Vamos colocar em vermelho mesmo? Opa, peraí. 1,47 vezes 10 elevado a 17. Então, aqui que mora o problema da coisa, tá, gente? Por quê? Porque eu tenho uma divisão com números com vírgula. Eu vou montar a conta, basicamente, e vocês vão conseguir analisar comigo. Depois a gente mexe com esses caras aqui de notação científica. Ó. Se eu pegar esse cara que eu estou aqui, beleza? E eu arredondar esse 7 e ir pra frente aqui ficar 1,5, tá bom? A minha conta vai se tornar mais fácil. Por quê? Ó? Se eu tiver aqui, ó, 3,9 dividido por aproximadamente 1,47, o que eu tenho que fazer aqui para tornar a minha conta viavelmente para ser feita? Ó, gente, se eu tirar essa vírgula daqui, eu tenho 39, né? Deixa eu só ajustar minha borracha aqui pra gente. Ó. Tenho 39. Se eu tiver 39 aqui, eu tiro essa vírgula e eu acrescento ela aqui. Beleza? Se eu tirar essa vírgula de novo, gente, eu acrescento um 0. Então aqui, ó. Beleza? Então, minha divisão basicamente vai ser 140. Quantas vezes 147 consegue caber em 390? Bem, logicamente a gente sabe que 2 vezes seria o limite, tá? Porque daria aproximadamente 300. Na verdade, daria 300 menos o valor de 6, né? Então, aqui a gente teria 294. Bom? Então, gente, ó, se eu fizer a subtração aqui correta, presto aqui, que vai dar 6, presto aqui, isso aqui vai dar 96. Se eu colocar uma vírgula aqui, né, galera, eu consigo acrescentar um 0. Se a gente for fazer tipo aquela aproximação de 150 desse valor aqui, a gente pode pensar quantas vezes 150 provavelmente conseguiria acabar couber, assim, tipo, basicamente nesse 960, assim, tá? Então, eu teria 2 vezes dá 300, 4 vezes dá 600, 6 vezes dá aproximadamente 900, tá, gente? Então, aqui a gente teria um valor de aproximadamente 2,6. Beleza? Então, temos que essa divisão de 3,9 dividido por 1,47, a partir do que eu mostrei aqui, é igual a 2,6, aproximadamente, tá, gente? Beleza. Então, nossa aproximação aqui, ó, vai ter que corresponder a 2,6 vezes 10 elevado a 14. Olha só, gente. Tem a notação científica aqui embaixo, né? O que necessariamente eu faço aqui se eu tiver uma notação científica dividindo? Eu subtraio ela pela de cima. Então, 14 menos 17. Ou seja, gente, minha força gravitacional solicitada na questão é igual a 2,6 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Tá bom? Então, isso aqui, gente, esta força gravitacional que a gente tem aqui, pode perceber, ela tem uma potência negativa. Sendo assim, gente, se nossa potência é negativa, a gente tem uma força gravitacional muito pequena. Por mais que eu tenha um corpo muito massivo, que no caso é a Lua, e um corpo de 80 kg aqui na Terra,
A força que a Lua exerce sobre a gente ainda continua sendo pequena por conta de quê, basicamente? Por conta disso aqui, gente, ó. Da minha distância, tá? A distância entre os meus corpos, ela é muito, muito, muito grande, tá bom? Então, isso aqui acaba gerando essa força bem pequena aqui, tá bom? Então tá aí nossa questão 3, importante. Por que ela é importante, gente? Porque ela vai apresentar para vocês como vocês deverão raciocinar com relação a valores. E isso é importante porque notação científica é uma coisa que na física vai ser usada muito. E é preciso saber usar ela, tá bom? Então vamos para a próxima questão agora.